Olá, você está no canal Bíblia em Ação. Meu nome é Leandro Pereira e hoje nós vamos estar trazendo mais um conteúdo para o canal. E nesta oportunidade nós iremos estar estudando em duas partes. Vai ser dois vídeos, esse é o primeiro. Vamos falar sobre os erros dos apócrifos. Isso é, os livros que foram excluídos da Bíblia Sagrada, né? E quero primeiramente, claro, desde já dizer que esse estudo é o estudo onde nós vamos estar focando em alguns livros. Nós não vamos falar em todos os livros apócrifos, porque são muitos livros apócrifos. Temos uma gama de conteúdo, mas nós vamos trazer os principais motivos porque nós não usamos os livros apócrifos, ou nós não temos esse livro apócrifo em nossa Bíblia, a Bíblia do cristão, do cristianismo, diferente da Bíblia católica, é claro. Primeiro, o que é apócrifo? O que significa este nome apócrifo? A palavra apócrifo significa falso, suspeito. Esta palavra é usada quando uma obra ela não foi aprovada, ela não teve aprovação, né? Esta palavra também ela vem do grego, que é chamada apócrifos, que significa oculto, né? É algo que está escondido, que está oculto, não foi ainda revelado, né? E como eu já disse, existem muitos livros. Quantos livros apócrifos existem? Existem muitos livros apócrifos. São muitos, mas nós vamos falar de alguns deles. Uns que são os mais conhecidos, como por exemplo, Terceira Esdras, Quarta Esdras, o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de Sabedoria, o livro de Eclesiástico, o livro de Baruque, primeiro, segundo e terceira, Macabeus, né? São uns dos livros que são bastante conhecidos, né? Tanto pelos cristãos como pela Igreja Católica. Até na Bíblia Católica tem esses livros nela, né? Então, na Bíblia Católica, como eu já disse, ainda tem os acréscimos. Fora esses livros, né? Fora esses livros apócrifos, ainda existem os acréscimos. Por exemplo, no livro de Esther, existem alguns acréscimos, né? Como, por exemplo, no capítulo 10, verso 4, 16 e 22 de Esther. No livro de Daniel, que nós vamos ver nesse estudo, existe alguns acréscimos, né? Como, por exemplo, a oração de Azarias, o canto dos três jovens. Vai falar a história de uma mulher chamada Susana, vai falar de Bel e o dragão. E várias outras coisas que foram acrescentadas a mais no livro de Daniel, né? Então, todos esses livros você vai encontrar na Bíblia Católica. Esses livros apócrifos que nós citamos aqui, você vai encontrar na Bíblia Católica, você encontra, né? Então, pois eles foram aprovados, esses livros apócrifos citados aqui, eles foram aprovados pela Igreja Católica, isso no dia 8 de abril do ano de 1546, esse livro ele foi aprovado pela Igreja Católica, né? No ano de 1592 saiu a primeira edição católica com os apócrifos, isso é, saiu a Bíblia, uma primeira edição da Bíblia católica, e saiu com os livros acrescentados, livros apócrifos. E eles foram autorizados a colocar os livros, quem autorizou foi exatamente o Papa Clemente VIII. Ele autorizou que esse livro tinha que ter na Bíblia para ele, como se eles fossem inspirados, como eles tivessem algo para ensinar. A famosa, por exemplo, Bíblia King James, que muita gente gosta, muita gente usa, que é a versão do Rei Tiago, até o ano de 1611, ela vinha dentro dela, embutido os livros apócrifos, né? Não como eles fossem canônicos, mas eles vinham para que os cristãos viessem ler, viessem ter algum conhecimento. Mas é claro que depois do ano 1629, eles foram excluídos, porque muita gente não sabia discernir o que era
canônico e o que não era canônico, né? Muitas pessoas leigas não sabiam qual era o livro inspirado e que não era inspirado, então resolveram tirar da King James o que não servia e deixou só o que era exatamente inspirado como obra inspirada por Deus. Então, na King James ela vinha esses livros não como inspirados, mas para trazer algum conhecimento. Então, tem muitas pessoas, muitas vezes, perguntam por que os protestantes, isso é, os cristãos, eles rejeitam os livros apócrifos? Por que eles foram excluídos da Bíblia cristã? Porque ele não tem na Bíblia dos cristãos, né? E até alguns chegam a dizer, a Bíblia dos crentes é diferente da Bíblia católica. Nessa parte, sim, porque a nossa só contém os livros que foram aprovados e são inspirados por Deus. Já na Bíblia católica tem os livros inspirados e tem os acréscimos, tem os livros não inspirados, que são exatamente os livros apócrifos, né? Então, nós vamos ficar por aqui nessa primeira introdução. Não perca o próximo vídeo. O próximo vídeo nós vamos entrar na seguinte questão: os erros dos livros apócrifos. Por que os livros apócrifos foram excluídos da Bíblia? Nós vamos ver algumas razões por que esses livros foram excluídos da Bíblia. Nós vamos ver os erros doutrinários que ele contém, né? Nós vamos ver alguns erros doutrinários, por exemplo, como justificação pelas obras. Vamos ver sobre superstições. Vamos ver que alguns deles têm algumas histórias muito fantasiosas, né? De lenda, né? Vamos ver que alguns deles contam negócios, vai falar sobre culto e missa aos mortos. E várias outras coisas nós vamos estar trazendo na próxima aula, falando sobre os erros dos livros apócrifos. Não perca, eu aguardo você na próxima aula, na nossa apostila, Erros dos Apócrifos, né? Se você deseja, quem sabe, ter essa apostila, a gente pode enviar para você, a gente pode fazer uma forma dela ficar aí na descrição e você baixar e você ter. Se você deseja, você comente aí dizendo eu quero essa apostila para ler, para ter, e a gente vai dar uma forma de chegar até você, de você conseguir baixar essa apostila para você. Então, mas deixe seus comentários aí embaixo, diga o que é que você acha dos livros apócrifos, se você tem algum conhecimento sobre ele, o que você gostaria de saber. Se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus e venham conhecer, venham tirar suas dúvidas, né, sobre este assunto que nós estamos abordando desde já. Então, aguardo você no próximo vídeo, onde vamos entrar e mostrar na Bíblia católica, na Bíblia, nos livros apócrifos, onde é que estão o conteúdo que a gente vai estar falando. Então, aguardo você no próximo vídeo, em nome de Jesus.